É, Boa noite, amados. Mais uma vez, mais terça-feira, como nós prometemos aqui nessa live de hoje, está hoje falando de um tema, a mulher cristã no dia de hoje. Qual é o pensamento da mulher ao serviço do Senhor hoje? Nós estamos aqui hoje com duas pessoas especiais, duas pessoas que já fizeram a live aqui conosco, apresentando a nossa irmã Tereza Cristina e a nossa irmã Nanine Passo. É um prazer estar hoje com duas pessoas maravilhosas. Eu estava ansioso hoje para esse momento. Duas empreendedoras, uma, né, trabalha, professor, e outra empreendedora. Eu estou ansioso, mano, Nini, irmã Cristina, para ouvir vocês duas sobre a mulher cristã nos dias atuais. Então, eu sou meio suspeito de falar que a gente, pastor, a gente, quando tem ovelha que trabalha na obra de Deus, a gente conhece a mulher de Deus e também a mulher que cuida de casa. Então, hoje, como diz, o bate-bola são com vocês. O que nós podemos hoje falar? Nós temos tanto assunto, né? Então, vou deixar vocês dois à vontade para conversar sobre a mulher atual. Qual é a visão das duas irmãs, da irmã Nanine e da irmã, falando sobre a mulher hoje? Hoje, nós estamos aqui, eu creio que tem muitas irmãs, muitas pessoas não crentes, querendo ouvir o que hoje a mulher cristã, a mulher atual, pensa, age, como ela é hoje. Então, está com vocês hoje. O bate-bola hoje é com vocês. Amém? Estou aqui. Tá bom. Vamos lá, irmã Nanine. Boa noite, Tereza. Boa noite, pastor Simar. Muito bom estar aqui com vocês, né? A gente começar a falar sobre isso, né? Eu vou deixar a irmã Tereza começar, porque eu sei que ela tem muita coisa bacana para compartilhar com a gente, né? A gente conversou um pouquinho antes, né, Tereza? Sobre a sua profissão, né? E também sobre a minha. A gente bateu um papinho aqui, a gente falando, né, de algumas questões. Eu acho que vai ser bem bacana a gente socializar isso com todo mundo que está assistindo, né? Sim, sim. Boa noite, irmã Nanine. Foi um prazer estar conhecendo, apesar de ser nas redes sociais, né, na live. Quem sabe, né, um dia podemos conhecer pessoalmente. Pessoalmente, verdade. Já assisti aqui a live da irmã, juntamente com o pastor Simar, falando sobre os dons espirituais. Foi, assim, fantástico, né? Boa noite, pastor Simar. Entendeu? Boa noite. Uma vez. É um tema, né, bem relevante, né, onde fala da mulher cristã nos dias de hoje. A mulher, ao longo dos anos, a mulher veio evoluindo. Ela saiu, né, de dona de casa, né, e saiu para empreender, né, saiu em busca do trabalho, para dividir, né, não só as tarefas de casa, mas também na vida profissional. E eu e Nanine, né, como ela falou, nós já conversamos um pouco, né, Nanine professora, né, apesar também, eu sou formada em professora também, mas professora na parte da área fundamental. Não cheguei a lecionar, sempre me direcionei para a área administrativa. Até mesmo quando eu ingressei na faculdade, o que eu escolhi foi coordenação ou direção. Mas não concluí, não, a faculdade, né? Muitas coisas aconteceram, né, no meio do caminho. Casei, tive filho e não concluí. Mas hoje, né, também por motivos de uma eu
trabalhei muito em escola dominical, gosto muito de trabalhar com criança, mas hoje também dentro do meu ministério, hoje eu estou mais na área de intercessão. Trabalho mais na área de intercessão, que criança você tem que falar muito, né? E devido ao acidente que eu tive em 2016, comprometeu muito a minha fala. E hoje eu falar muito, eu fico sem voz no final do dia, né? Eu vou perdendo a voz. E como nós falamos, né, na live anterior, quando eu fiz a mulher empreendedora, a mulher hoje, dentro do papel de uma sociedade, profissionalmente, ela está se evidenciando muito, né? Ela está dividindo o papel dela, que lá atrás, né, bem lá atrás, era só o homem, né? O homem que saía ao trabalho, o homem, até mesmo dentro da igreja. Mas hoje nós podemos ver a mulher dentro da igreja, dentro da instituição de igreja, né? Os movimentos, né? Até tem várias mulheres da Bíblia que são de grande inspiração para mim. E eu procuro, nestas mulheres, né, pegar cada uma delas no meu dia a dia, tanto no meu trabalho, né, como dentro da minha casa, dentro do meu lar, né? Hoje o filho casou, né? Vamos dizer assim, mas agora também, como eu falei, estou cuidando de uma sogra, né, que está com Alzheimer, e eu agora estou cuidando. Nós fazemos plano. Quando meu filho casou, eu fiz o meu plano. Falei assim, bom, agora eu estou livre, né, porque eu sou viúva, e aí eu vou ter meu tempo livre para me dedicar também mais na área do meu ministério, dentro da igreja local que eu trabalho. Mas a gente faz planos, sim, mas quem determina, diz a palavra, é o Senhor. E eu mesmo perguntei a Deus, por quê? Né? Mas eu não deixo de trabalhar, né? Tenho uma empresa, juntamente com meu filho, quem me assistiu na live anterior, sou uma empresária, né? Participo de grandes eventos dentro do Sebrae, já fui premiada dentro do Sebrae, dentro de negócios, né? Tenho até um livro, fui certificada junto com meu filho. E as mulheres que eu tenho na Bíblia, né? A Esther, a coragem de Esther, né? A devoção, né, de Ana, a obediência de Maria e a fé de Débora. Então, são mulheres e a determinação de Ruth. Eu dar um resumo de cada mulher, né, o que pode essas mulheres nos inspirar nos nossos dias a dia, porque cada uma delas fala algo para nós, né? A coragem de Esther, que casou com o rei, né? Mas antes ela teve toda uma preparação. E ali ela teve que enfrentar para quê? Para salvar o povo de Israel, né? Da grande trama que estava feita contra Israel. E ali, uma jovem, ela estava ali, colocada pelo tio, e ela ficou ali praticamente 6 meses se preparando. Então, ela tem que ter muita coragem. E hoje a mulher, para viver nesse mundo que nós vivemos, para não nos contaminar com ele, porque quando você entra dentro de uma profissão,
Hoje estamos vivendo um mundo com muito desamor, nós estamos vendo, e apesar de toda a evolução da mulher, né, há muito a discriminação contra a mulher. E nós temos que ter coragem de impor como uma mulher de Deus, como uma mulher cristã, para não nos deixar de levar. Ser determinada como a Ruth. Quem foi Ruth? Ruth foi uma mulher que era uma das noras de Noemi, que seus esposos morreram, e ela decidiu seguir a Noemi. E era uma moabita, era Deus, e ela foi determinada. Então, nos dias de hoje, nós precisamos, como mulher, ser determinadas naquilo que nós podemos fazer para exaltar o nome de Deus. Nós, como mulher, nessa sociedade, nós precisamos ter muito cuidado, porque as ofertas, as situações diversas vêm, mas nós temos que ter determinação de quem que nós servimos e para quem, né, nós temos que honrar. E fé, como Débora, né? Todo mundo sabe a história de Débora, né? Débora é considerada como uma mãe de Jael, né? Baraque, tá? Mas foi até a Débora. E Débora foi uma mulher de fé e ela conseguiu vencer. Não dá para falar a história de cada uma, né? Mas eu estou pensando cada situação em relação dessas mulheres hoje dentro de uma sociedade, dentro de uma profissão, né? Dentro do mercado de trabalho. E como mulher cristã, tem que existir esses valores que tem dentro da palavra de Deus. E essas mulheres, tem outras mulheres aqui também, mas eu penso, e a obediência de Maria. Quando o anjo falou para ela que ela ia ter um filho, que foi Jesus. E ali ela foi obediente. Ela não questionou. E hoje nós temos que, como mulher, ser obediente à palavra de Deus. Quando nós somos obedientes à palavra de Deus, por mais adversas situações que passamos, as situações são abertas. Eu sou prova disso. Eu sou prova, mas o pastor me conhece, de quantas situações adversas eu passei e vivi. Mas eu nunca mudei o meu foco naquilo que nos diz como mulher de Deus, como mulher cristã. Nunca olhei para trás das circunstâncias que vivi, mas seguindo algo. Vou lembrar um pouquinho aqui da outra live, né, que eu falei da mulher sunamita, que ela também tem para nós, né, umas características. E ali no livro de 2 Reis 4:8, nós vamos ver a visão, a ação, a abnegação da mulher, a atitude e o foco. E é isso, como nós, mulheres, temos que ter. Amém? Nanine quer complementar o bate-papo? Enquanto a irmã falava, né, eu ficava pensando assim, né? Como é que é interessante a gente ouvir, né, cada relato, cada palavra, né, de uma mulher, né, como
como você, né, Tereza, que venceu tantas coisas, né, e tem vencido tantas coisas na vida, está viúva, né, não sei há quanto tempo, mas, né, tem sido uma verdadeira guerreira, né, na presença de Deus, aí, fortalecendo a família, se fortalecendo, fortalecendo os amigos, apoiando, né, o Ministério do Pastor Cibar. Então, é muito bom, né? Eu acho que a mulher nos dias de hoje, ela tem que entender que ela não está atrás do homem, nem na frente, ela está ao lado do homem, ela precisa estar ao lado do homem, né? E por muito tempo nós ficamos atrás, né? Muito tempo nós fomos mantidas caladas, mantidas sob um jugo muito pesado de preconceito, né? Mulher não pode isso, mulher não pode aquilo, mulher não pode dirigir, mulher não pode ser empreendedora, mulher não, tudo não, né? Tudo não. Né? E na Bíblia, Jesus, ele sempre reservou um lugar muito especial para as mulheres, né? Ele sempre tratou as mulheres, né, pastor Simar, com muita delicadeza, com muito carinho, e interessante que os diálogos que Jesus, né, travou com mulheres foram sempre diálogos, né, de muita esperança e de muita acolhida, né? Né, eu nunca me esqueço do episódio em que a mulher foi pega em adultério e antes que tentassem apedrejá-la, o que estaria também ilegal, porque, de acordo com a lei, não é só a mulher que seria apedrejada, mas o casal, né? Sim. E eles pegaram só a mulher, e aí, naquele momento, Jesus, né, a protege. Jesus fala, né, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, ou seja, vocês estão sendo hipócritas, vocês estão julgando alguém, né, que não deveria ser julgado da forma que vocês estão querendo, porque aqui todos são pecadores. Então, Jesus mostra para nós a hipocrisia do legalismo, né, a hipocrisia daqueles que apontam um dedo para o outro, mas que tem 3 apontados para si mesmos, né. Então, as pessoas, às vezes, esquecem disso. E a mulher, ela, nos dias de hoje, ela precisa fazer valer o seu lugar, né? Que é o lugar de estar ao lado mesmo do homem, nas conquistas dele, né? No dia a dia. A mulher já tem, né, uma profissão hoje. Antigamente, as mulheres ficavam mais em casa, né? Hoje as mulheres já têm suas profissões, elas já ajudam, né, a família, muitas vezes elas são, né, as pessoas que sustentam a casa, na grande maioria das vezes, né, elas provêm, né, o sustento da casa. Então, não dá mais para a gente pensar um mundo em que as mulheres sejam subjugadas, né, a um machismo, né, a um machismo que nada constrói na vida do cristão, muito pelo contrário, só destrói, né, é aquela história, né, quantas mulheres, né, não estou falando aqui da boca para fora, estou falando de acordo com as pesquisas que são feitas, e grande parte das mulheres que são vítimas de violência são mulheres que frequentam a igreja, que têm maridos crentes, né, chamados crentes, pelo menos, né, e que, infelizmente, né, maltratam suas mulheres dentro de casa. Na igreja é uma coisa, né, pastor? Dentro de casa é outra. Né? Verdade. Né? Infelizmente, é uma realidade que a gente vê no nosso país. Né? E quantas mulheres se subjugam a isso também, por quê? Porque acham que isso é o que Deus tem para a vida delas. Não é, Deus não tem. Não tira de ninguém o sofrimento, apanhar, né, ser abusada, né, estar numa relação abusiva. Deus não tem isso para ninguém, né? Muito pelo contrário. Então, a gente precisa enxergar as coisas, né, com o olhar da verdade, né? Não com o olhar religioso, né? Muitas vezes a religião diz que a mulher tem que ficar muda, né? A mulher tem que ficar calada, a mulher tem que ficar muda, né? É muito diferente, porque Paulo, né, tratou dessas coisas, ele falou lá em Corinto, né? Era muito diferente o contexto, né? Ali, naquele contexto, né, havia todo o porquê de Paulo se reportar às mulheres de Corinto daquela forma, né, que é bem diferente dos dias de hoje. Né? Nos dias de hoje, nós temos mulheres, inclusive, que são líderes, pastoras, né, mulheres que têm uma função de liderança, né, estão nessa função de liderança. Então, a gente precisa ter muito cuidado com essas questões, analisar essas questões sempre à luz da Bíblia, à luz da palavra, né? E no mundo em que nós estamos, a gente precisa entender, né, que, inclusive, a Bíblia,
Deus nunca se refere a nós, né, na vida espiritual, que eu vou tratar a mulher assim, vou tratar o homem de outra forma, porque, né, eu faço essa diferença, distinção entre uma mulher na forma de lidar. Não, Deus, quando quer nos dar um dom, ele derrama da maneira como ele quer. A Bíblia fala que não há mais, né, escravo, não há mais senhor, né, não há mais bárbaro, não há mais judeu, né, todos no reino de Deus são chamados da mesma forma e são batizados no mesmo Espírito, né? Então, a gente precisa entender isso e abandonar de vez os preconceitos. Muitas vezes, nós mulheres é que somos impregnadas de machismo, né? Quantas vezes a gente vê escândalos aí, né, no meio evangélico, em que o casal, né, comete alguma coisa que não é legal, mas é sempre a mulher que leva a carga mais pesada, né? Ela que fica fechada, ela que fica, né, estereotipada, né, como a errada, né, ela que cometeu, ela que fez, né? E o homem, a gente sempre passa a mão na cabeça, não, coitado, ele caiu, né, tadinho, né, mas Deus perdoa. A mulher não, a mulher a gente trata sempre com mais rigor, né? Então, isso já está muito entranhado na nossa cultura, e a gente precisa se libertar dessas questões, a gente precisa ver como Deus vê, né? E Deus, quando olha para nós, ele nos vê como nós somos, né? Ele não nos vê, né, separado porque eu sou homem, porque a outra mulher, porque eu sou homem. Não, Deus não vê assim. Deus vê o ser humano, ele vê o coração, né? Ele vê o coração. Tanto que lá no Velho Testamento, né, numa sociedade patriarcal, como a sociedade hebraica, Deus levantou mulheres como Débora, né? Que foi uma juíza, né? Por que Deus levantou uma mulher naquele tempo? Num tempo onde os homens aqui, né, tinham toda a direção de tudo. Porque Deus queria mostrar exatamente já isso, né? Que ele levanta quem ele quer e da maneira como ele quer levantar, né? Ele usa quem ele quer da maneira como ele quer usar, né? E no Novo Testamento nós temos um exemplo, até mesmo com o apóstolo Paulo, né, quando ele nas cartas se refere, por exemplo, a Priscila e Áquila, ele começa a falar de Priscila, que era uma apoiadora do ministério dele, Dorcas, né? Enfim, né? Que mulher maravilhosa, né? Que ajudou tanto Paulo no seu ministério, né? Enfim, nós temos N casos de mulheres que são citadas na carta de Paulo como apoiadores do seu ministério. Então, as mulheres, elas sempre têm esse olhar maternal, de acolher, de apoiar, de estar ali ao lado, né? E isso é muito bacana, porque, né, a Bíblia salienta isso. Então, as mulheres hoje, elas devem ter em mente, né, que o papel delas é o papel que Deus quer para qualquer mulher e para qualquer homem, né? Se ele quiser te usar numa área de ensino na igreja, se ele quiser te usar numa área, né, de ministração da palavra, se ele quiser usar no louvor, se ele quiser, onde ele quiser usar, né, tem um espaço aberto, ele usa como ele quer, ele dá os dons, os talentos, da maneira como ele quer dar. Ele não dá de acordo com o sexo, ele dá porque ele quer dar, né? E a gente é que faz essas distinções e a gente é que cria, né, essas concepções de que isso é para homem e aquilo é para mulher, né? E, infelizmente, a gente acaba julgando as pessoas e fazendo as pessoas viverem dentro de uma redoma, né? O que não é legal, o que não é bacana, o que não é justo. Já pensou se eu chegasse assim, Tereza, você não vai poder mais ser empresária, não, porque empresária é coisa para homem, né? Você não vai poder mais ser empresária, não. Você vai rir de mim, você fala, como assim coisa para homem? Eu sou mulher e faço muito bem o que eu faço, né? Não é o caso da minha profissão, porque as professoras, geralmente, a profissão de docência é muito feminina, né? Historicamente, as mulheres que começaram, né, aqui no Brasil, darem aula para as classes, né, mas muito mais, historicamente, muito antes da mulher começar, o homem já era há muito tempo, os filósofos, eles eram professores, né? Então, a gente precisa abrir a mente, né, entender, né, o mundo, né, de hoje, ele não está muito preocupado com a aparência, não, ele quer ver a nossa essência, né? A aparência, todo mundo já viu que a gente pode falar uma coisa e fazer outra, né? Porque eles olham, quando eles olham para nós, eles querem ver a essência do que nós somos, não a nossa aparência. É muito fácil dizer assim, eu sou cristão porque eu não bebo, porque eu não fumo, porque eu não faço isso, porque eu não faço aquilo, porque eu não sei o quê, porque eu não sei o quê. Isso é simples. Agora, será que as pessoas te reconhecem como cristão
porque você é generoso, porque você ajuda o próximo, porque você é bom, porque você é aquela pessoa agradável com quem as pessoas querem estar, né? Então, acho que é essa que deve ser a nossa diferença, né? E, na verdade, eu creio assim, né? Que a mulher hoje, no mundo de hoje, ela tem que ocupar, né, todos os lugares possíveis, né, entendendo, né, que os talentos e os dons são dados pelo Criador. Né? E a gente, qualquer lugar que a gente esteja, qualquer posição que a gente ocupe, né, enfim, a gente precisa ser luz, precisa brilhar. Né? Precisa brilhar e refletir a glória de Deus, para que as pessoas nos vejam como uma referência. Então, é isso que eu queria falar. Eu acho que é um tema assim, muito amplo, né? Deixar também muito claro aqui que, para as mulheres, né, que estão nos ouvindo, ninguém tem que sofrer achando que isso é um destino, né? Eu tenho que sofrer mesmo, eu tenho que passar por isso. Não. Né? Ninguém precisa sofrer. Para viver, a gente não precisa sofrer. A gente pode muito bem viver com qualidade, né, e ser feliz. Né? Ser feliz, ser cristão, ser feliz. Agora, se há algum momento difícil que a gente vai atravessar, a gente tem que erguer a cabeça e saber que naquele momento a gente está seguindo com Deus, né, caminhando ao nosso lado. Ele está conosco em todas as situações. É isso. Sim. É importante, Fala, né? pastor. Irmão, a gente está vendo, né? Hoje, a gente sabe que a Bíblia relata que hoje a igreja o número de mulheres são mais elevado do que do homem, né? Mais varoa do que varão. Estava aqui analisando como vocês, a irmã Cristina, como é que esse dia a dia de vocês, como vocês dividem esses dias, né? São tarefadas como trabalhadora e dona de casa. Como vocês dividem esse tempo de vocês? Eu falo? Ele fala? Pode falar, Tereza. Como eu falei, assim, hoje quer dizer, eu pensei que estava um pouco mais livre, né? Mas como eu falei, hoje eu estou tomando conta da minha sogra que tem Alzheimer. Mas eu sempre fui uma pessoa que sempre tive minha vida bem planejada. Eu acho que o planejamento na nossa vida é tudo. E nós temos que saber, existe tempo para todas as coisas. A própria Bíblia fala isso em Eclesiastes, né? Há tempo para sorrir, tem até um trecho agora que eu esqueci o versículo, tem tempo para abraçar e tempo para não abraçar, né? E nós estamos no tempo de não abraçar. E eu sempre trabalhei, né? Eu sempre trabalhei fora, mesmo eu casei, só fiquei um período sem trabalhar. Nanine, eu sou viúva 2 vezes, tá? Olha, a primeira vez que eu fiquei, meu filho tinha 5 anos. Tinha 5 anos, e aí eu trabalhei, fui ajudar o meu pai, né? Foi o período que eu fiquei, que eu falei com o meu patrão, eu falei, não, meu filho agora vai precisar de mim. Eu não posso trabalhar e deixar o meu filho nesse momento, que ele já não tinha o pai, né? Então, eu fiquei em casa. Só que eu sou uma pessoa, assim, muito... não gosto de ficar parada. E aí, eu comecei a trabalhar ajudando meu pai. O que eu fazia? Eu saía no horário que ele tinha escola, e quando ele estava em casa, eu pegava no colégio e fazia meus afazeres de casa. E assim foi por muito tempo. Chegou um período
que eu fui convidada, e já estava com 9 anos já, que eu estou até hoje, administrando um condomínio. Eu fosse síndica. Eu era a única mulher, todos eram síndicos. É um condomínio grande, e é onde só tinha eu de mulher. E eu ia para a reunião de conselho com aqueles homens ali todos, e só eu, já viúva, né? E ali houve um destaque, né, da posição, de eu me colocar ali, né, de eu me impor, como a própria, né, me falou, por mais de toda a evolução da mulher, mas isso é questão também cultural, mulher para ficar em casa cuidando da casa. Já acabou um pouco isso, mas ainda existe um pouco dessa discriminação, né? Mulher não é para isso, mulher não é para essa profissão, né? Ainda existe, apesar de nós estarmos no século XXI, mas existe ainda algumas discriminação em relação a isso. Verdade. E hoje, né? E com isso, como falou, nós somos influenciadoras. Eu influenciei outras mulheres. Hoje nós temos só 3 homens, o restante são mulheres que administram o condomínio juntamente comigo. Então, assim, não é fácil? Não é fácil, é difícil. Você ser dona de casa, você trabalhar fora, né? Eu fiz uma opção, né? Claro que eu pedi muito a Deus que eu queria alguma coisa para me fazer, mas que eu não deixasse o meu filho, né? Tanto é que eu retornei à faculdade depois que ele já estava formado. Depois que eu formei ele, agora eu posso fazer minha faculdade. Aí eu já estava casada pela segunda vez, né? Aí eu retornei à faculdade, que agora eu estava livre, só estava eu e meu marido, o segundo marido. E aí eu falei com ele, eu vou fazer a faculdade. Ele morreu justamente no período que eu estava iniciando a faculdade. Caramba. E eu ia até sair da faculdade, um professor meu falou assim, ele estava no hospital, eu saía da faculdade, ia para o hospital, porque ele estava no CTI, e ficava lá, juntamente, no período com ele. E aí o professor meu falou para mim, não desista, não faça isso. Que bom, né? E eu continuei a faculdade, né? Continuei a faculdade e fui fazendo, ele faleceu, né? E eu continuei a faculdade de administração de empresas. Ou seja, né? Para você conciliar, você tem que ter muita fibra, vontade, determinação para você poder conciliar. Porque muitas das vezes o cansaço realmente vem, né? Mas, como eu falei, precisa saber separar o tempo para todas as coisas, porque o próprio corpo, seja ele de mulher ou de homem, ele te dá sinal, está na hora de parar. Verdade. Entendeu? Está na hora de parar. E aí eu tinha a minha semana todinha fatiada o que eu ia fazer, entendeu? Mas eduquei meu filho, né? Quando eu casei pela segunda vez, meu filho estava com 16 para 17 anos, né? Já estava praticamente criado, já terminando o grau, ingressando com 20 anos, ele estava na faculdade, Então, eu nunca deixei os meus afazeres de casa. Isso também eu tive muita preocupação, né? Certo que hoje, como a Nanine falou aí, não só, né, fora do meio cristão, né, que isso é normal, mas dentro do meio cristão, agora com essa situação toda da pandemia, né, o que aconteceu de violência doméstica e de separação, assim, por quê?
Porque as pessoas, né, tanto o homem quanto a mulher, eles não souberam separar. Nós temos que trabalhar, sim, a mulher saiu, mas ela não pode deixar, como a Nanine falou, a sua essência, de quem você é. Qual é o teu papel dentro da sociedade e dentro dos padrões bíblicos e princípios não religiosos, mas dos princípios que regem, que é os princípios do reino. A mulher ela não está proibida de trabalhar, ela não está proibida de estudar. Como falou, os dons, ele é repartido, independente de ser homem ou mulher. Os dons é de Deus, ele dá a quem quer. Né? Por isso que eu citei ali Débora. Débora, lá atrás, aonde só homem governava, aonde só homem ditava, ela foi levantada como juíza. Mas ela não deixou de fazer o papel dela de esposa. Ela era a esposa, o esposo dela era lapidório. Ela não deixou de fazer o papel dela. Ela não deixou de ser mãe dentro da casa dela, de fazer os afazeres. Então, é isso que, assim, eu quero falar para as mulheres, né, que estão me ouvindo, que eu não deixei de ser esposa, né? E o meu segundo marido, eu trabalhei tanto com o primeiro marido, como com o segundo marido. Como a Anne falou, lado a lado. Né? Se for contar um pouquinho da história, lá atrás, eu trabalhava, eu pedia minhas contas, meu filho era pequeno, meu primeiro marido. Ele foi para São Paulo, eu fui para São Paulo, ele veio para cá e falou assim, preciso de uma secretária. Eu falei, não vou trabalhar mais, porque eu tenho que ficar com o Eduardo. Já tive 3 empregadas e não deu jeito. Foi quando ele foi pedir a mãe dele para ficar com o Eduardo, que era pequeno, tinha 2 anos. E aí eu fui ser a secretária dele. Eu fui trabalhar na área administrativa, porque ele era analista de sistema, e a empresa de São Paulo abriu uma filial aqui. Então, eu era mãe, eu era esposa, e eu trabalhava junto com ele. Quando eu casei no segundo, meu esposo tinha uma empresa de prestação de serviço também, né? E aí fui ficar de lado a lado junto com ele, trabalhar para onde ele ia, até supervisão de noite, de madrugada, quando ele ia, estava eu lá junto com ele, fazendo a supervisão, né? E quando ele faleceu, a empresa existia. E a sócia dele, que era a mãe dele, né? E a família, que era uma filha que ele tinha, um irmão, ficou perdido. E eu que fui tomar a frente da empresa. E eu falei, ó, eu vou ficar com vocês até vocês decolarem, porque eu era esposa, eu não era dona da empresa. Mas eu fiquei 2 anos, só que eles não quiseram seguir com a empresa. Não era projeto meu ter uma empresa que eu tenho hoje. Meu projeto era terminar a faculdade, se entrar, meu filho casando, eu ia... foi o que realmente queria fazer. E aí, quando a empresa do meu esposo fechou, né, não quis, a filha dele quis abrir uma empresa. E ela falou que só abriria se eu trabalhasse com ela. Eu falei, não, eu vou botar o meu filho junto com você. Apesar do meu filho trabalhar numa empresa, trabalhava na Petrobras. Eu falei, vou botar que ele é novo, eu fico por trás só auxiliando vocês. Mas aí depois ela desistiu no meio do caminho. E aí, Tereza, ele sozinho. Eu vou só pedir assim, só te cortar um pouquinho, que eu vou precisar sair agora, que eu vou dar aula daqui a pouquinho, 10 para 7, eu estou entrando lá com a turma. Interrompendo um pouco você, né, infelizmente, porque seu relato pessoal é muito rico, né, e dá para a gente aprender muita coisa através, né, da sua experiência. Eu quero reforçar o que você falou, né, nada impede da gente ter, né, o nosso trabalho e também
ter, né, nossa vida pessoal, nossa vida familiar, né, são duas coisas que podem ser conciliadas sem problema algum, né? É só a gente ter sabedoria, né, para saber como lidar, né, nessas situações e entender, né, que o serviço doméstico não é da mulher, o serviço doméstico é de todos que estão na casa. A gente tem que ensinar desde pequenos filhos a lavarem o copo que eles sujam, né, a arrumarem a cama onde eles dormiram, né, a gente tem que ensinar desde pequeno, o menino e a menina, não é só a menina não, o menino também, a lavar um banheiro, a varrer uma casa, passar um pano, a gente não sabe o dia de amanhã, né, a gente não sabe quando, até quando vai ter a mamãe, o papai ali e tal, para poder ajudar. Então, muitas vezes, a mulher fica sobrecarregada sozinha, fazendo tudo, e ainda tendo que trabalhar. E o marido só chega, come e dorme. Está errado. Né? Se ele ama a mulher, ele vai para a cozinha. Tem uma coisa aí para eu fazer, amor? Eu posso te ajudar? Né? Eu posso ajudar a fazer uma comida? Eu posso ajudar a dobrar uma cama, pegar uma roupa suja, colocar num cesto de roupa? Né? Isso não é papel da mulher. Né? Cuidar da casa é o papel de todos que estão na casa. Dos filhos, da mulher, do marido, para que ninguém fique sobrecarregado, estressado, né? E achando que é papel só dele. Né? Infelizmente, a gente vê muitas relações que são muito egoístas. Né? Acho que é a mulher que tem que fazer. Então, a mulher, além de trabalhar fora, tem que chegar em casa e ter uma outra jornada de trabalho. Isso está errado. Isso é errado. O homem pode ajudar e deve ajudar. Os filhos podem ajudar e devem ajudar. Ensinar a criança desde pequenininha a ser prestativo, né, a estar junto, é fundamental para que ela cresça uma criança e se torne um adulto consciente. Né, de que não vai cair a mão. Minha mãe que falou isso, não vai cair a mão de ninguém ir na pia e lavar uma louça, não. Não vai, isso não é papel só meu. Né? Aprender a fazer um arroz, a cozinhar um feijão, ajudar, né? A gente precisa ajudar. A Bíblia fala, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te, né? Então, isso é papel de todos nós devemos ajudar dentro de casa, né? Para que não fique o peso sobre uma pessoa só, e a pessoa se sinta depois, né, sobrecarregada, estressada e triste, por quê? Porque a cama ficou o dia inteiro desarrumada, e se a mãe não arrumar, ninguém arruma. Porque a casa está suja. Se a mãe não varrer, ninguém varre. Está errado. O cristão tem que pensar diferente. Não, eu vou partilhar as tarefas de casa. Né? Quero agradecer a oportunidade ao pastor Simar, quero agradecer, né, a Tereza Cristina, né, esse bate-bola, né, nosso, né? Quero dizer que estou preparada, né, para outro momento com vocês, agradecer muito o convite, né, e me despedir também das pessoas que estão nos assistindo aí, ou que vão nos assistir ainda. Né, que Deus possa nos abençoar, né, e que a gente possa ser mais humano, né, possa ser mais verdadeiro com o outro, né, e ajudar o outro, não julgar, né, não estigmatizar, né, mas amar. Né, que eu acho que é o principal papel nosso hoje no mundo, é amar, né? As pessoas estão precisando tanto de amor, precisando tanto de acolhida, de carinho, de um ombro amigo. Então, que nós sejamos, como cristãos, esse ombro amigo, né, para aquelas pessoas que necessitam. Amém? Amém. Manani, obrigado. Amém. Nada, queridos. Um beijo para vocês, um abraço. E, quando puder, quero conhecê-los pessoalmente. Amém. Eu também. Um abraço, gente. Um abraço. Trabalho. Um abraço. Deus abençoe. Obrigada. Bom, concluindo aqui, né, pastor Simar, ouvindo o que a Nanine falou, como eu falei, hoje a mulher ela divide o papel, né, de sair, ela não é somente dona de casa, ela sai para o trabalho, pela sua profissão. E realmente todos na casa precisam ter o seu papel, né, ajudar, já que a mulher saiu da sua casa, né, para também ser uma provedora, para trazer a provisão, para ajudar lado a lado do seu esposo, nada, o esposo que reconhece isso, né, os filhos, mas como ela falou, isso tem que ser ensinado desde pequeno, né, ensinar a criança que ela tem que arrumar o quarto dela,
que ela tem que arrumar a cama dela é de pequeno, né? A minha avó sempre falou, é de pequeno que nós ensinamos. Depois que cresce, não adianta. Depois de criança, você não ensinou. Eu lembro que o meu segundo marido, ele falava assim, você soube criar o seu filho. E isso é muito gratificante, porque a gente não tem a cartilha, né? De ser boa mãe ou bom pai, né? Mas eu continuo batendo, né, na palavra de Deus. A palavra de Deus é um manual para nós. Ela nos ensina como nós devemos até cuidar da nossa casa, cuidar dos nossos filhos, cuidar do nosso esposo, cuidar do nosso trabalho. A Bíblia fala, errais porque não conheceis nem a Escritura e nem o poder de Deus. Então, nós temos sim as nossas limitações, né? Mas se nós seguirmos a palavra de Deus, nós temos vitória, nós temos acerto em todas as coisas que nós vamos fazer, né? É interessante que meu primeiro marido, ele era filho único, né? Então ele não fazia nada. E teve uma vez, eu estava esperando o Eduardo, estava enorme, e ele foi lavar o banheiro, né? Aí eu lembro que eu brinquei com ele, sim, está aprendendo, mas isso foi uma iniciativa dele. Não fui eu nem que falei, que pedi a ele para fazer, né? Mas por quê? Eu trabalhava fora, não trabalhava com ele. Ele trabalhava numa empresa, eu trabalhava em outra empresa. Eu fui trabalhar com ele quando o Eduardo já tinha nascido, já estava com 1 ano, quando eu fui trabalhar com ele. Mas foi iniciativa. Meu segundo marido, ele me ajudava em casa, lavava a louça, e interessante que depois, né, quando ele faleceu, o que eu achei interessante foi o Eduardo, meu filho. Ele via que a louça estava lá, que às vezes eu estava atarefado, tinha que atender uma pessoa, ele ia lá e lavava, né? Por quê? Os filhos também, os esposos, nós somos exemplo, nós somos influenciadores. E aí, muitas das vezes, a gente não precisa nem falar, né? Mas reconhecer, né? Reconhece que nós estamos ali ajudando, lado a lado, e que cada um tem a sua parte, cada um faz a sua parte, entendeu? E aí nós vivemos harmoniosamente, em harmonia. E é muito importante. E como a Nanine não pôde ficar, né, foi uma pena, porém nós temos que... O que falta muito hoje é amor e compreensão. Por isso que eu citei essas mulheres da Bíblia, né? Porque hoje nós temos, né, cada mulher dessa, ela tem um ensinamento para nós. Ela nos ensina como ser mulher cristã, como ser mulher em casa, esposa, mãe, como ser mulher empreendedora. É relativo, a gente sabe que a irmã Cristina conheceu a Eunice, e nós estamos falando sobre a mulher na cristã, que a qualidade da mulher, ela não vem quando ela aceita Jesus, quando ela entra para uma igreja, não. Ela já vem com a qualidade da mulher, do que ela foi ensinada, caráter, né? E muitas das vezes pessoas veem que a pessoa aceitou Jesus e que a igreja vai modelar o caráter da pessoa. Não. A palavra só trabalha
muitas das vezes, quando a pessoa também quer mudar. Como a Bíblia diz que não adianta a pessoa ficar na igreja 30, 40, se não tiver também uma mudança espiritual. A coisa que deu para me ver o caráter de vocês como mãe, como a irmã, como empreendedora, como já conheço a irmã, como nós já falamos daquele acidente, a irmã lutou entre a vida e a morte, e vemos que a irmã tem lutado, né, dentro da igreja para manter, ou levar um conhecimento às irmãs hoje, porque nós vemos irmãs que precisam desse conselho de vocês. Se colocar, se não trabalha, se tem vontade de trabalhar, qual é o sentido? A irmã está incentivando ela a ganhar o seu dinheiro, não ser dependente. O nosso propósito é que ela venha, primeiramente, o casal, quando ele casou, os dois têm que levantar a vida dele, é um ajudando o outro. Para crescer não adianta a pessoa ficar, o marido trabalhar e a mulher em casa. Por quê? Dependendo do caráter do marido, mais tarde ele vai cobrar isso dela. Então, quer dizer, hoje nós vemos que a visão hoje é a mulher cristã. Então, o que hoje presente nós estamos falando não é da mulher cristã, nós estamos falando da mulher no lugar, dando o seu testemunho de cristã na igreja e na sociedade. E no seu trabalho, ganhando seu pão, ganhando oportunidade, porque ela tem que ganhar. Eu queria fazer uma pergunta. Nós falamos hoje aqui sobre mulheres que são espancadas, mulheres que são totalmente agredidas. Qual seria o conselho da irmã para essas pessoas, essas irmãs, essas que vivem uma vida assim? Qual seria o seu conselho? Interessante que ontem, pastor, eu conheci uma pessoa, só que eu não pude dar mais conselho para ela porque ela estava perto do filho, e eu percebi que o filho estava prestando muita atenção. Mas interessante, quando eu olhei para aquela mulher, eu via um sofrimento nela. E nós temos que ter sabedoria e saber como chegar, né? Ter oportunidade para a pessoa falar. E aí ela é uma mulher que é apaixonada pelo marido, só que o marido abandonou. E hoje o marido está com a segunda mulher e com o segundo filho. Mas aí eu só dei um toque a ela, creio que eu vou ter mais uma oportunidade de estar com ela. E eu virei para ela e falei assim, o que eu vou falar para você aqui não é uma coisa que eu vi, mas uma coisa que eu vivenciei. Há muitos anos, né, com meu primeiro esposo. Então, você precisa se amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar a você mesmo. Se você não se amar, o outro não vai te amar. Se você não se posicionar, o outro não vai. Então, eu olhei para ela, você vê que é uma mulher bonita, uma mulher que tem profissão, ela tem profissão, né? Só que você olhava para ela, ela é 10 anos mais nova do que eu, mas se você olhar para ela, ela parecia mais velha do que eu, bem mais velha. Por quê? Ela está se consumindo. Eu falei assim, você ama seu marido? Ok. Porém, você precisa não ficar do jeito que você está. Eu queria falar muito mais coisa para ela, mas eu não poderia falar por causa... Eu percebi que o filho estava prestando atenção na nossa conversa. E eu falei para ela assim, se cuida mais um pouco.
olha para você mais um pouco. E aí você vai ser observada. Aí, quando eu saí, né, ela ficou perto do meu filho, da minha nora, e ela falou assim, eu entendi o que ela falou. Aí eu falei assim para ela, eu creio que eu vou ter uma oportunidade de estar com você. E eu vou te falar um pouquinho da minha história, para você entender o que eu estou te falando. Então, o que eu quero dizer hoje para essas mulheres, né? O que eu falei para essa mulher, nós temos que nos amar primeiro. Isso não quer dizer que ela vai maltratar o outro, mas se a pessoa não se amar, o outro não vai amar, o outro não vai valorizar. E isso eu digo de cadeira, entendeu? Nós temos que nos posicionar, porque, como a própria Anonime falou, o próprio Jesus, ele valorizava as mulheres. Essa parte aí que ela citou, que é da mulher adulta, né, que levaram em frente lá dos sacerdotes, né, do Sinédrio para ser apedrejada. Jesus, cadê? Ela não adulterou sozinha. Ela não fez sozinha. E só levaram ela. Cadê a outra pessoa que adulterou junto com ela? E no tempo da lei, o pecado, quem pecasse seria apedrejado. Então ali, o Senhor, além de proteger aquela mulher, valorizou aquela mulher. E como Jesus, ele vê além de nós, né? Ele viu também o porquê que aquela mulher, ela chegou àquele fato de adulterar, né? A Bíblia ali não relata, mas com certeza aquela mulher, ela não deveria ter todo o carinho, todo o reconhecimento com seu esposo, que levou a ela cometer aquele ato de adultério. E o que eu digo para essas mulheres? Ame a si mesmo. Se ama primeiro. Se valoriza primeiro, para que o outro venha amar. Se eu não me amar, como a outra pessoa vai me amar? Se eu não me valorizar, como o outro vai me valorizar? Então, eu entendo, né, que essas mulheres que sofrem agressões, né, elas têm que se amar, entendeu? Elas têm que olhar para elas, valorizá-las, para que aqueles que estão ao lado dela, ou até mesmo ao redor, valorize. Porque Deus não nos fez para apanhar. Deus não nos fez. Deus nos fez para ser amada. E Deus nos fez também para nós amarmos. Não é à toa que o Senhor nos deu a graça e a dádiva de gerar. A mulher, ela é mais emotiva, o homem é a razão, né? Deus é perfeito em tudo que ele faz. Deus é perfeito na criação dele, porque se completa, né? Mas se a mulher ela não se valorizar, né? Ela não se amar, quem está do lado dela não vai valorizar e nem amá-la. Então, esse é o conselho que eu dou para essas mulheres. Ame a si mesmo. Valorize a si mesmo. E
dá o passo de atitude. Denuncie. Não fique com medo. Denuncie. Porque bateu a primeira, bateu a segunda, bateu a terceira, denuncie. Eu vi uma reportagem hoje, dentro dos condomínios hoje, o síndico hoje tem uma lei que, se haver dentro do condomínio, dentro do prédio, um espancamento de marido maltratando a mulher, o síndico tem que denunciar, né? Hoje nós vivemos... Mas nós sabemos também que não é só a mulher, hoje em dia, que pode ser espancada, mas pode também, vemos caso de homem ser espancado, né, pela mulher, né? Verdade? Como se diz, como a irmã falou, ambos têm que se respeitar. Se faltou respeito, se faltou, deu um tapinha hoje, amanhã vai ser outra coisa. Muitas das vezes nós observamos que nós não estamos falando só da mulher, nós estamos falando também para o homem se posicionar nessa relação, numa relação de casamento, relação da igreja, relação social, porque como a irmã falou, eu conheço a irmã, eu sei, e onde o falecido Nilson ia, a irmã ia poder o quê? Porque a irmã entendia de uma administração. A irmã entendia de o quê? Que a irmã também seria os olhos dele também. Porque presenciei muita... já almocei com vocês, eu via muito assim, um ajudando o outro. Não vi entre vocês uma palavra, ele sempre respeitou a irmã sempre orientando ele, porque muitas das vezes a mulher, ela fica também do lado de conselheiro, como a mulher, ela vê um pouco mais longe, porque isso aí eu falo porque eu era uma mulher que quando mandava vigiar, tomar conta, cuidado com fulano é teu amigo, a mulher, ela tem mais essa visão ao que está ao redor dela, não é isso? Então, hoje nós estamos falando, não só da mulher, nós estamos falando de um projeto que Deus criou, porque por isso que Deus tirou a mulher do lado da costela, a irmã está falando, Deus podia tirar a mulher do pé do homem. Por quê? Nós vamos analisar. Se fosse do pé, a mulher seria pisada. Mas Deus tirou de uma costela, de um lado carinhoso, de um lado que é efetivo. Então, quer dizer, hoje nós analisamos que tem mulheres que conversam comigo, com o marido, que tinha determinadas ações, que ela ia sair de casa e deixar a casa. Eu falava, não sai da casa, é sua, você constituiu na lei. Quando dependendo da situação da mulher, ou a mulher perdoa, como a irmã falou, a irmã denuncia, porque hoje nós vemos raramente mulheres ser espancadas e denunciar. Não é somente lado, quando não é crente, não. Lado cristão também. Porque quando a pessoa espanca ele sendo crente, ele nunca conheceu a Cristo. Porque se ele fosse um convertido nas suas ações, jamais ele ia espancar, levar. E outra coisa, espancar a sua esposa na frente dos seus filhos. E o homem, e a mulher também, espancar também, começar a falar palavrão, falar coisas, perder a sua honra. Porque quando os dois começam a ter uma briga, os dois perdem a razão. A razão não é de um, nem do outro.
a razão eles não têm. Nós falamos disso. Eu acompanhei a sua vida, acompanhei a sua trajetória até o irmão Nilson falecer, nós visitei. O conselho hoje que nós estamos dando é principalmente à mulher, ao homem, começar a amar suas mulheres. A Bíblia fala isso, que o homem tem que amar a sua, primeiramente, o seu próximo. Quem é o seu próximo? É a sua esposa. E nós hoje estamos com a irmã Cristina, Tereza Cristina, tivemos com a irmã Nanine Passo, falando sobre a mulher cristã hoje. Nós estamos falando do dia hoje, desse momento. Mulher trabalhadeira, a mulher que, vamos dar exemplo, como a irmã Cristina já falou aqui, sobre a mulher empreendedora, a mulher que se divide seu tempo com sua casa e com o seu trabalho. Não, irmã Cristina? Isso, eu vou deixar aqui uma palavra, né, que está lá em Provérbios 14, né, que acredito que fecha todo esse tema, né, que fala lá assim: toda mulher sábia edifica sua casa, e a insensata, porém, derruba com as suas mãos. Quem anda na sua retidão teme o Senhor, mas aquele que é perverso nos seus caminhos o despreza. Então, a palavra de Deus, como eu continuo falando, ela é uma bússola para nós, né? Não somente para mulheres, mas hoje aqui nós estamos falando sobre a mulher. Então, o meu testemunho de vida é a palavra de Deus. Se eu hoje cheguei até aqui, estou ainda em pé, conseguindo levar a palavra de Deus, Jesus foi o meu caminho e está sendo o meu caminho. É aonde eu me inspiro, né? Estou falando agora para as mulheres cristãs, mulheres de Deus, né? Temos que orar, mas temos que conhecer a palavra. A palavra nos ensina a ser mulheres sábias, porque desde que o mundo é mundo, desde o tempo de Jesus, você vê que quando foi contado, né? Quando foi feito o censo, não contaram as mulheres, só contaram quem? Os homens, né? O mundo é machista, né? Como a Nanine falou, o homem pode isso, a mulher não pode. Hoje nós vemos a mulher em todos os segmentos. Nós vemos mulher na polícia civil, vemos mulher na polícia militar, vemos mulher na marinha, vemos mulher no exército, vemos mulheres na aeronáutica, vemos mulheres frentistas, né? Hoje, como falou, ela deu o exemplo ali de Dorca, né? O ministério de Paulo foi sustentado por quem? Por mulheres, né? Dorca, ela fazia as costuras. Lídia, que nós falamos lá na primeira live, né? Foi a primeira mulher ali empreendedora, abriu a sua casa, não conhecia Jesus e abriu a casa dela para Paulo, e ali ela se converteu a Jesus. Então, o que eu quero dizer para você, mulher cristã, a palavra de Deus, ela vai te ensinar a se amar. A palavra de Deus vai te ensinar a cuidar da sua casa, a ser sábia com seu esposo, no seu trabalho, no meio dessa sociedade corrompida, sem amor, né?
E você, mulher, que não conhece Jesus ainda, que ainda não teve o encontro, eu não estou falando aqui de religião, eu não estou falando aqui de uma igreja física, de um prédio, não. Eu estou falando aqui de Jesus, o que muda história, o que muda destinos, porque todos nós vimos de uma herança, de uma hereditariedade. Às vezes nós vemos de uma família conturbada, como falamos ali, né? Às vezes você não foi ensinada a ser uma dona de casa, porque isso vem da mãe. A própria palavra de Deus nos ensina. Até 12 anos, Jesus ficou com Maria. Depois dos 12 anos, ele foi aprender a profissão dele com José. Então, minha avó sempre teve um ditado: quem educa filho é mãe. Hoje vivemos numa modernidade. Vivemos num mundo moderno. Mas a essência está na mulher. Foi ela que Jesus escolheu. Foi ela que Jesus escolheu. Tanto é que a mulher hoje, ela administra. Porque, diferente do homem, a mulher ela faz várias tarefas. O homem não. O homem ele só faz aquilo e tem que terminar de fazer aquilo para depois fazer outro. A mulher ela consegue fazer milhões de coisas ao mesmo tempo. Eu sou uma. A panela está no fogo, a roupa está na máquina, você vai à casa, o telefone toca, você para, atende para atender um cliente, né? Porque hoje algumas trabalham em home office, e aí você consegue fazer tudo isso. O homem não, o homem ele só consegue fazer aquilo ali. Então, é o que eu quero dizer para vocês, mulheres que já tiveram o primeiro encontro com Deus, já conheceram, se aprofunda, porque a palavra e Jesus fará você vencer, porque eu estou vencendo a cada dia, na palavra e em Jesus. E mulheres que não conhecem a Jesus, você que entrou nessa live, está vendo, está nos assistindo aqui, se achegue para o Senhor Jesus, porque Ele muda história. E como o próprio pastor Simar falou, tem que querer, tem que ter vontade. Não é fácil. Vem para Jesus, sua vida vai transformar de um dia para o outro. Não. Você tem que ter determinação. Determinação de Ruth, coragem de Esther, obediência de Maria e fé de Débora. Débora venceu porque era uma fé, considerada a mãe de Israel, porque ela acolheu o povo de Israel como mãe. A mãe, a mulher, ela tem a essência maternal, porque Deus criou, fez essa essência na mulher, a essência materna, a emoção, o acolhimento, o conselho. Mas eu não sei qual lar que você nasceu, eu não sei que tipo de abuso, mulher, aconteceu com você, você foi acometida, mas saiba que Jesus te ajuda a vencer. Falo isso de experiência própria e de testemunho. Como o pastor falou, ele me conhece, ele sabe, né?
Então, muitos que estão me assistindo aqui, que me conhecem também, conhecem um pouco da minha história de vida. Então, eu só venci, porque eu conheci Jesus. Conheci Jesus no momento mais difícil da minha vida. Em 1994, foi quando eu conheci Jesus. Ali, eu falei até uma frase, e meu irmão não é cristão, mas ele falou assim para mim, eu falei assim para ele, meu castelo caiu. Meu irmão falou assim, não, seu castelo vai começar a ser construído. E ali, eu tinha apenas um ano que eu conhecia, que eu entrei. Apesar da minha juventude, né, até os 18 anos, quando eu perdi minha avó era uma serva, mas ela era uma católica, mas minha avó, ela lia a Bíblia todo dia de manhã. Eu sentava ao lado dela e ela lia a Bíblia para mim. Ela não sabe, não tem noção do que ela fez com a minha vida. Eu conhecia Jesus. Eu já tinha meu filho, com 2 anos, e eu entrei. E ali a minha vida estava de pé para cabeça. Por isso que eu falo. Se não fosse o Senhor, se eu não tivesse tido um encontro, com certeza, eu não estaria aqui, não teria o filho que eu tenho hoje, que é uma benção. E eu, em 2018, né, eu completei a missão que Deus nos deu. Eu casei, eu tive filho, eu formei e dei a casamento. Isso é um privilégio. Isso é uma honra nos dias de hoje. E meu filho passou toda essa trajetória, todos esses lutas do meu lado. Eu e ele. E eu falei assim, Senhor, Deus, ele não tem o pai terreno, mas o Senhor é o pai dele. Me ajuda a educá-lo, me ajuda a criá-lo para a honra do teu nome, e não para a desonra. Por isso que eu falo de experiência própria. Eu falo do que eu vivi. Então, você hoje que está me ouvindo, não sei o que você está vivendo nos dias de hoje. Não sei o que você está passando no dia de hoje. Mas creia, tem alguém que pode mudar história, pode mudar vida. E essa pessoa que é viva chama Jesus Cristo. E ele deixou uma palavra impressa. E se vivermos esta palavra, nós venceremos. Porque a própria palavra de Deus diz lá em 1 João, no mundo tereis aflições, mas terei bom ânimo, porque eu venci. Jesus venceu. E se ele está na tua vida, você vence. As lutas vão vir, inevitáveis. As adversidades vão vir, inevitáveis. Tenho lutas, tenho adversidades, mas em todas elas, a Bíblia me garante que eu sou mais que vencedora. Então, isso eu quero dizer para você, mulher cristã, mulher de hoje.
não se deixa ser influenciada por essa sociedade que já está corrompida, por este mundo que não tem nada com Jesus. Mas viva Jesus, que a vida muda. Então, eu agradeço muito estar aqui, podendo falar para você, mulher, nesse tema que não se esgota. Um tema que é bem abrangente. Se eu fosse contar tudo aqui, viraria uma vigília, né? Mas cada live, né, eu posso falar um pouquinho do que eu vivi, né, da minha experiência. Eu posso falar com propriedade. Eu falo do que eu já vivi e do que eu vivo. E eu, como o pastor falou, né, posso ajudar, influenciar muitas mulheres com a minha vida e com o meu testemunho. Porque eu tenho testemunho para dentro da minha casa, eu tenho testemunho para o meu filho, eu tenho testemunho para todos aqueles que estão à minha volta e que convivem comigo e que me conhecem. Amém. Nossa, hoje estava aqui conversando com o pastor Simar da Costa. Teve a nossa irmã Nanine Passo, e hoje a Tereza Cristina falando sobre a mulher cristã no dia de hoje. Que essa mensagem possa chegar na tua casa, senta, medita e veja o que o Senhor quer falar contigo. Nós temos aí, faça o seu comentário, você, minha irmã, você que ainda não aceitou ainda a fé, mas o importante de tudo isso é que você possa encontrar em Cristo uma nova vida, uma nova história. Porque Jesus muda a história, muda aquele que quer, porque tem que querer. Então, nós tivemos aqui a nossa irmã Nanine e a nossa irmã Cristina. Então, irmão, nós estamos aqui também com o nosso site, conversando com o pastor Simar, e nós temos aí nosso Instagram, né, conversando com o pastor Simar, nosso Twitch também, e nosso blog oficial. E quero aqui, irmão, fazer um anúncio que nós estamos também com a camisa, boné, para a gente adquirir renda para o nosso ministério, como eu falei aqui pela manhã. Tudo nós estamos arrecadando, venda, nós não estamos pedindo, nós estamos vendendo. Você que muitas das vezes camisas, você visita o nosso site, visita o nosso blog, lá vai ter um modelo, você faça o seu pedido. E nós estamos aqui terminando o nosso programa. Veja o nosso culto da Assembleia de Deus, né, no site. Então, quer dizer, que Jesus venha te abençoar, irmã Cristina, obrigado pela sua presença. Eu creio que a irmã vai voltar para falar sobre a mulher empreendedora, a segunda parte, né? E foi um prazer, como eu sou suspeito, né? Que a gente mora, a irmã Nani mora em Vitória, nós moramos no Rio de Janeiro, né? E quero falar para aqueles que visualizaram, veja o nosso programa, o nosso culto da semana, nosso site aí, Ministério BTs, conversando. Deus vai abençoar você, assista a nossa live e faça seu pedido do boné, da camisa, para arrecadar fundo para comprar terreno da nossa igreja. E você vai nos ajudar.
Que Deus abençoe. Irmã Cristina, obrigado. Senhor, muito obrigado. Senhor, obrigado por esse programa, pela irmã Nanine, pela nossa irmã Tereza Cristina, e, Senhor, e pelos todos os irmãos que estão assistindo. Seja conosco. Senhor, nos dá uma noite abençoada, em nome de Jesus. Irmã Cristina, obrigado. Continua orando pelo Simar e pelo nosso... Amém? Amém. A gente fala, amém? Irmão, amém. A paz do Senhor Jesus, nós encerramos nosso tempo. Que Deus abençoe. Amém. Amém. Amém.